Então tá, a gente vai falar um pouquinho sobre o medo, vamos achar aí alguma saída, algum jeito de resolver essa questão, porque o medo é uma coisa que tranca a gente, trava, nos bloqueia, é um problema muito sério, né? E a gente tem percebido que tem algumas passagens no Evangelho que falam um pouquinho sobre o medo. E o Emmanuel teve assim uma visão muito interessante sobre o medo na questão daquela parábola, a parábola dos talentos, em que o Senhor deu 10 talentos para um dos seus filhos, depois deu mais, depois 5, depois deu um, e todos eles fizeram alguma ocupação. Mas o que recebeu um talento, ele acabou enterrando no chão, né? Mas antes de falar sobre isso, a gente pode falar um pouquinho sobre o medo mesmo, né? Porque é um estado assim que mexe com a gente, mexe com a consciência, o nosso corpinho tem uma reação mais ou menos automática, instintiva. É natural que a gente tenha medo. E eu escutei uma frase muito legal que ela fala da coragem. Porque, ao contrário do que a gente pensa, a pessoa corajosa não é a pessoa que não tem medo. Olha que interessante. A pessoa corajosa é a pessoa que enfrenta o medo. E aí ele deu um exemplo muito interessante. Ele estava dizendo assim: se você subir num trampolim de uma piscina com, sei lá, 20, 30 metros de altura, e aí você vai ter que ir lá na ponta do trampolim e pular na piscina, se você tem medo de altura, medo de piscina, aquilo vai causar um bloqueio terrível para você. E aí o exemplo que ele dá é o seguinte: aí você sai de lá e o medo resolve, você resolveu o problema, porém você não enfrentou, né? Então quando você vai, enfrenta e pula, aí você, claro, se não acontecer nada, né? Aí você sai de lá melhor, né? Porque você sai com aquela sensação de ter enfrentado e ter superado o seu medo. Então, muitas vezes, nós precisamos ter uma iniciativa um pouquinho mais assim, mais direta e enfrentar um pouquinho aquilo que nos causa medo. Então, tem pessoas que têm medo, por exemplo, de dirigir, não é? A gente precisa enfrentar um pouquinho Eu. esse medo, né? Você tem medo, Marcelo, de dirigir, né? Enfrentar esse Sim. medo e ter força para superar. Mas como que a gente vai superar o medo? Será que se fugir do automóvel nós vamos superar o medo? É de se pensar, não é? Então a gente precisa ir, dirigir, não é? Se a gente se sentir assim com bastante insegurança, com medo, por exemplo, de causar um prejuízo para alguém, um dano, alguma coisa, a gente procura um lugar que seja mais favorável, um lugar ermo, um lugar com pouco movimento, um campo aberto. Mas a gente precisa aprender a superar, não é? Dei o exemplo do automóvel. Mas aí nós temos outros tipos de medo. Temos medo, por exemplo, de falar com o nosso chefe, o nosso patrão, algum assunto delicado. Às vezes a gente tem um medo de enfrentar, às vezes, uma pessoa difícil, que a gente sabe que ela é grosseira, que ela é, assim, até quase insuportável, e a gente não quer enfrentar. Mas a gente só vai superar se a gente criar condições para isso. Então, a gente pode ir se preparando mentalmente, ir se preparando numa condição para enfrentar. Então, a coragem é o enfrentamento do medo. O corajoso não é o que não tem medo, mas o que enfrentou o medo. Então, às vezes você vai ter que passar por uma rua escura, por exemplo, você fala: ah, meu Deus do céu, não vou passar por essa rua, né? Aí você se encoraja e passa pela rua mesmo com medo. Então, as pessoas muitas vezes elas fazem as coisas, não significa que elas não estejam com medo. Elas estão com medo, sim, porém elas estão enfrentando. Elas são corajosas porque elas enfrentam o medo. Então, nós temos visto agora, recentemente, algumas pessoas que não conseguem enfrentar o medo do problema da doença. E aí não saem de casa, e às vezes nem é só por recomendação sanitária. Às vezes a pessoa precisa fazer alguma coisa na rua, resolver um problema num banco, resolver um problema num comércio, resolver alguma coisa e ela fica assim travada, ela tem receio, ela tem medo. Então, ela precisa se encorajar e enfrentar, porque muitas vezes nós vamos ter que enfrentar o medo numa condição muito difícil, numa situação muito delicada. E nós precisamos Sim. começar a enfrentar os nossos medos. E aí nós podemos pegar desde uma coisinha um pouco menor, um probleminha menor, para a gente ir para os problemas maiores, não é? Então, você, sei lá, não quer ir
na agência bancária, porque você sabe que lá tem movimento, tem muita gente, você tem muito medo da doença. Aí você se prepara, você põe lá a sua máscara, se precisar você põe 2 máscaras, você põe uma roupinha adequada e vai lá firme e com o propósito de resolver, né? Aí a gente tem que procurar uma saída para isso. E como é que faria se a gente precisasse ir para um médico, para um posto de saúde, ir para algum lugar assim? É certo que falar é muito fácil, obviamente que é fácil, mas nós precisamos enfrentar, porque o medo é uma situação instintiva. Nós, como seres humanos, é natural que a gente tenha medo, não é? E o medo é uma coisa que protege a gente, é uma coisa que é uma coisa até saudável para a gente, porque instintivamente a gente vai fugindo de situações que poderiam nos causar prejuízos, problemas, não é? Mas em determinadas circunstâncias nós precisamos enfrentar. Eu costumo falar, às vezes, em palestra a respeito do medo, pode ser que até que eu seja repetitivo para algumas pessoas que já ouviram, não é? Mas eu tive um problema aqui em casa, por exemplo, eu moro no 14º andar e minhas crianças tinham medo, né, de noite, aquele medo natural de criança, né? E aí, com o tempo, a gente foi percebendo que aquele medo ia aumentando, tudo. E aí um dia eu resolvi conversar com o meu menino menor, que hoje já é maior, quase maior de idade, né? Então ele falava, oh, eu tenho medo de vir aqui um malfeitor, um ladrão. Eu falei, mas meu amor, a gente mora no 14º andar, sim, mas não é só isso, a gente mora num condomínio, tem muitos prédios, tem uma segurança central. É, mas e se ele passar por lá? Mas aí tem o segurança do prédio, tem o porteiro. E se ele passar pelo porteiro? Eu falei, mas tem as portas que estão fechadas. Veja a que ponto chega, né? A questão do medo, né? Sim. E aí fui falando para ele isso, aí ele foi... o medo é uma coisa curiosa, porque a gente vai arrumando sempre uma coisa maior, né? Um problema maior. Falou, tá bom, mas e se ele subir pelo prédio aqui, subir pela janela? Eu falei, mas a gente mora no 14º andar, meu amor. Sim, mas e se ele vir escalando, segurando em cada janela? Eu falei, tudo bem, ele pode vir, mas ele Sempre chegar tem aqui, o ele vai ver a mas e janela o se junto, trancada. né? Como é que é? Sempre tem o mas e o se junto, né, no medo. Então, e se ele É. encontrar e se ele encontrar a janela aberta, fala, mas a janela está fechada, pode ficar tranquilo, né? E aí, o que é que fez ele superar o medo? Veja bem que interessante, né? O que fez ele superar o medo foi o conhecimento, foi o entendimento sobre aquilo. Dizer, pô, mas imagina, verifica quantas pessoas escalam um prédio de 14 andares. Só se for uma pessoa que trabalha em circo, uma pessoa querendo se apresentar em alguma coisa. Outro dia apareceu um moço na televisão falando. Era um moço que escala prédios. Ele vai em alguns países e escolhe um prédio bem alto e Uhum. escala sem corda, sem nada. Mas é uma pessoa que adequa isso e que fez isso de uma forma esportiva. Não entendo bem qual é o propósito dele, né? Mas aí ele foi percebendo realmente subir pelas laterais. Aí eu falei para ele, fala com o porteiro, pergunta para ele quantas pessoas já teve problema assim de gente que entrou aqui no prédio, no condomínio. Ah, nunca ninguém entrou, né? Então vai, diríamos assim, vai suprindo a falta de informações que você tem, porque assim você vai meio que enchendo aquelas medidas, eu falando assim, realmente, né? Se a pessoa subir tem muito pouca chance de subir pela parede, tem o porteiro, tem a portaria central, não é? Isso nunca aconteceu aqui, pode acontecer, mas nunca aconteceu. Então, devagarzinho a gente vai superando isso. Eu vejo, por exemplo, as pessoas que moram em casa, né? Aí o cachorro dá uma latidinha um pouco diferente, a gente fica pensando que tem alguém querendo entrar em casa. Aí escuta um Sim. barulhinho no telhado, né? Um tec, tec, tec no telhado. E muitas vezes é um bichinho, é uma avezinha que está lá no telhado, é alguma coisa. E não tem nada. Veja o problema do medo que os jovenzinhos têm depois que assistem esses filmes de terror. Aí ele dorme, entra no quarto, aí ele fecha, né? Se tampa assim, fecha e fica com aquela coisa, daquela sensação. Essa semana mesmo conversei com um conhecido meu, falando sobre medo. Ele estava falando: ah, minha filha tinha um problema grave, porque ela assistia um filme que umas bonecas saíam e andavam. Não sei, tem um filme que um boneco da criança ele ganha vida e ataca as pessoas, né? Aí ela não conseguia dormir se as bonecas não tivessem todas trancadas, assim, com chave no guarda-roupa, né?
Aí eu falei assim, meu Deus, realmente, né? A gente vai, aí o tempo vai passando, eu falando, meu Deus do céu, isso daí é uma bobagem. Imagina que a boneca vai criar vida, né? Essas coisas. Bom, mas aí vamos pegar pelo lado espírita, as pessoas que têm medo de ver espírito. Então, uma vez uma senhorinha fez uma brincadeira, falando assim pra gente, ó, eu fui fazer uma palestra, a pessoa falou assim, se a gente sair, a senhora já viu o espírito, né? Ela falou, já vi. Falou, e a senhora, como é que foi isso? Olha, estou vendo o espírito agora, né? Aí a pessoa ficou assustada, assim, falou, meu Deus, como assim? Falou, você é o espírito encarnado, está dentro do corpo, meu Deus do céu. Então a gente vai Pois é. vendo que a cabecinha da gente vai criando, né, aquelas fantasias, aquelas coisas. Ah, medo de sair à noite, por exemplo. Ah, eu tenho medo, porque a noite é muito perigosa, né? Medo de sair durante o dia, medo de ir numa estação de metrô, medo de pegar um ônibus. Hoje muitas pessoas estão em casas, estão morrendo de medo de pegar ônibus, de pegar metrô. Eu falo, meu Deus, tem tanta gente pegando ônibus e metrô. Então, devagarzinho, a gente vai pensando. Com relação à doença, esses dias mesmo vi um videozinho do Divaldo, muito legal. Ele estava falando assim, gente, eu já joguei, eu já tô com 90, acho que 92 anos, 91 anos, alguma coisa assim. Se eu pegar o Covid e desencarnar, vocês tenham certeza que não desencarnei de Covid. O que aconteceu comigo foi porque acabou o meu ciclo. Aí fiquei pensando, realmente é verdade, né? A gente tem os nossos ciclos. Aí eu fico pensando, será que o mundo espiritual não sabe o dia que a gente vai desencarnar? A não ser que você faça aí uma loucura, tire a própria vida, mas eles têm previsibilidade para isso, é tudo programadinho, tudo bonitinho, porque vejam, 2 milhões de pessoas desencarnam. Você acha que o plano espiritual não tem lugar para elas, não está programado isso, não sabe o que vai acontecer? Então, eu achei muito interessante, porque isso acaba trazendo um tijolinho para a nossa construção, para a gente vencer esse medo. Porque nós temos o nosso ciclo. Aí vai falar assim, ah, meu Deus do céu, mas e se eu provocar? Quer dizer, se você precisar sair para trabalhar, precisar sair para fazer uma coisa que seja realmente importante, então, se você tiver que ter um problema e você tiver que sair da Terra, é porque efetivamente existe uma razão para isso. Eu fiquei tão confortado com isso, tão feliz com isso, porque a gente fica pensando, não, a vida é sorte ou azar. Aliás, tem uma historinha muito interessante sobre sorte e azar, que eu acho que eu já contei nesse grupo, mas eu vou repetir de novo. Opa. Diz que tinha um senhor que tinha uma fazenda, e aí nessa fazenda ele criava cavalos, né? Criava cavalos, aquela coisa toda. Aí, de repente, estava lá aqueles cavalos bonitos que ele criava lá, naquele vilarejo. De repente, os cavalos saíram disparados e foram tudo embora. Aí veio um senhor e falou, poxa, seus cavalos fugiram à noite, né? Que azar o seu. Não, meu Deus do céu, é um azar. Ele falou, os cavalos fugiram, paciência. Aí daqui a pouco, passa alguns dias, assim, de repente, no meio da madrugada, vê aquele barulho de cavalo pisoteando, de andando. De repente, aquele cavalo que ele tinha, ele foi para o meio do mato, ele acabou atraindo a atenção de outros cavalos, ele voltou para o celeiro dele, ele acabou trazendo 20, 30 cavalos de atrás dele. Aí ele entrou lá, os cavalos entraram tudo atrás dele. Aí no dia seguinte falaram, meu Deus do céu, você tinha perdido o cavalo, agora você ganhou mais de 30 cavalos, meu Deus do céu, que sorte a sua, né? Aí continua a história, o filho gostava de domar os cavalos, um belo dia ele estava domando um cavalo, caiu, o cavalo quebrou a perna. E naquele tempo, quebrar a perna era um negócio muito complicado, né? E aí falou, meu Deus do céu, que azar o seu filho quebrou a perna. Eu não queria ter ganho o cavalo para o meu filho quebrar a perna, que perigo, meu Deus do céu, né? Bom, eu sei que estourou uma guerra, todos os jovens do vilarejo foram convocados para a guerra, e o moço que quebrou a perna não foi. Aí os vizinhos falaram, que sorte a sua, hein? Seu filho não pôde ir para a guerra. Estava com a perna quebrada, né? Que sorte a sua, né? Então, a gente vai percebendo que, na verdade, sorte e azar não existe. Então, não existe acaso. Nós temos que estar firme com esse propósito. Se nós tivermos que fazer alguma coisa objetiva, necessária,
Nós temos que nos fortalecer e ir e fazer. Eu não estou aqui falando para a gente ir fazer leviandade, ir aí fazer coisas, buscar aí se reunir para bebidas, para baladas, para as coisas assim. Mas se a gente for buscar alguma coisa que é necessária, socorrer o necessitado, por exemplo. Imagine a Casa do Caminho se ela tivesse se resguardado a ponto de não favorecer os necessitados. Quantas pessoas foram beneficiadas no último ano, nos últimos meses? Então, a gente precisa ter essa força. Ainda que para isso a gente precisa ter aí algum tipo de muleta, né? Em pessoas que põem óculos, põem máscara, põem uma roupa, põem isso, põem aquilo. Ainda assim, se encoraje mesmo assim. Faça as coisas que você precise. Procure vencer isso. Seja corajoso, ou seja, vença esse medo, né? Porque o medo é normal na gente, mas nós estamos aqui para vencê-los. Tudo que nós vivemos aqui são situações delicadas. A Terra não é um paraíso de delícias. A gente pode sair na frente da nossa casa e pode acontecer um monte de coisa. Quantos problemas a gente sabe que as pessoas acabam perdendo a vida por conta de escorregões, por conta de violência ou por conta de outros tipos de problemas? Então nós não vamos sair porque estamos arriscados a ter um problema de violência, não vamos sair porque estamos arriscados a tomar um tombo na rua, não vamos sair porque estamos arriscados a pegar assim um problema obscuro, enfim, nós precisamos sair. Nós, no tempo da nossa faculdade, que nós fazíamos à noite, eu acho que você também, Marcelo, deve ter feito, nós tínhamos que sair à noite, voltar às vezes 10, 11 horas da noite. Às vezes tem pessoas que Voltava moram em muito mais bairros que o tarde. ônibus para longe, enfrentar 3, 4, 5, 6 quarteirões. A mãezinha da gente ficava ali apreensiva, tudo, né? Mas a gente tinha que ir atrás disso, tinha que procurar crescer, se desenvolver, fazer o que era preciso, o que era necessário para o nosso desenvolvimento. Então, a mesma coisa hoje. Se nós deixarmos de fazer o que é realmente importante para nós, a gente começa a deixar de viver, sendo que a vida, na verdade, é o enfrentamento. A vida é a fluência da vida. Nós não podemos deixar de viver assim encarnados. Então nós estamos morrendo antes da hora, não é? Então, tenhamos a certeza, tenhamos a força para isso. Outra coisa que me chama muito a atenção é o percentual de mortalidade dessa doencinha que nós estamos vivendo aí. O percentual de mortalidade diante da contaminação é um percentual praticamente insignificante. Números, né? Não quero dizer que as pessoas que se foram sejam insignificantes, mas em números. Nós somos um país de 200 milhões de pessoas. Se a gente pegar 400 mil pessoas, significa 0,2%. É um número assim, quase 99% das pessoas, 98% das pessoas. Aí você pega, sei lá, 20, 30 milhões de contaminação, e aí você mede, faz a medição, o percentual é muito pequeno. A gente sabe que tem pessoas que precisam ir desencarnar por outros motivos. 3, 4 vezes mais pessoas que têm problemas cardíacos e respiratórios, como eu, por exemplo. Eu tenho problema respiratório, tenho problema cardíaco. De repente, posso um dia aí achar que está muito bom o meu sonho e ir embora, não voltar mais. Então, a gente precisa ter essas informações, porque a gente vai vencer o medo também com informações. Informações sadias. A gente está vivendo momentos que nós temos a sensação de que parece que tem uma conspiração para que as pessoas tenham cada vez mais medo. Então, claro, desencarna, as pessoas se contaminam. Não é gostoso ter um problema de saúde, não é gostoso ter que ir para um hospital, a gente sabe disso tudo. Mas nós precisamos enfrentar. Então, especialmente nós espíritas, muitas vezes, nós não podemos esquecer. Nós somos soldadinhos da linha de frente. E o soldadinho na linha de frente precisa estar pronto para ir para a batalha, ir para a guerra. Senão, como é que nós vamos vencer isso? Já pensaram se os nossos irmãozinhos que trabalham no campo de batalha, os nossos irmãos médicos, os nossos irmãos enfermeiros, os nossos irmãos atendentes de hospitais, se eles também resolvessem recuar na batalha, recuar na guerra, o que seria de nós? O que seria desses contaminados, desses 20 milhões? Alguns teriam conseguido superar mesmo sem eles, mas o que seria da gente? Então, eles vão lá para o campo de batalha, ali sim é um lugar onde está o dia inteiro em contato, em convívio com pessoas que estão vivendo um drama, uma dificuldade. Não é? Então,
Imagine se essas pessoas se acovardassem. Então, nós precisamos enfrentar o nosso medo. Tem uma passagenzinha que nós estamos falando do medo, né? Que é do Emmanuel, né? O Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte Viva, no capítulo 132, que ele tem como título assim, Tendo Medo. E esse capítulo é justamente aquela passagem que está registrada lá em Mateus, no capítulo 25, item 25, que diz assim, que o servo, né, do Senhor, aquele servo, ele falou assim, olha, Senhor, eu escondi o seu dinheiro, eu guardei eu enterrei o seu dinheiro, porque como o Senhor é muito enérgico, é muito severo, eu tive medo de usar mal esse dinheiro, estragar, ou atrapalhar, ou diminuir esse valor que o Senhor me deu. Então ele tinha dado um talento e ele não conseguiu multiplicar. E aí a gente pensa assim, a gente pensa assim, o dono do dinheiro vai achar bom que ele pelo menos manteve o dinheiro dele, não gastou, não atrapalhou, não fez nada. Mas o dono do dinheiro falou, mas escuta, você podia ter posto num banco, feito juros, feito alguma coisa com esse dinheiro. E não obstante você não fez nada disso, e ainda levou um esfregão, né, do Senhor, porque ele falou assim, tá bom, então eu vou fazer assim, eu vou pegar o seu um talento e dar para aquele que tem mais, né? Porque se você não conseguir honrar um, você não vai conseguir honrar 2, 5, 10, nada disso. E aí ele deu aquela bronca, e o Emmanuel fala o seguinte, que o servo negligente, né, atribuiu a causa do problema ao medo que ele estava vivendo, né? E aí, o que aconteceu? Ele recebeu uma reduzida possibilidade, um talento, e teve medo de lutar para valorizar. Aí ele continua dizendo assim, bom, quanto aconteceu aquele servidor invigilante na narrativa, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos, pobres de possibilidades para transitar no mundo como desejam. E recolhem-se, olha só o que ele fala, né? Recolhem-se, alegando o medo de agir. Olha, meu Deus do céu. Aí tem medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigo, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da alegria, medo da dor, medo da doença, medo de tanta coisa, meu Deus do céu. E aí termina o corpo humano, termina a vida, lá na decrepitude da vida, e ele fala assim, como verdadeiras sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Então eu quero pensar assim, o grupinho da Casa do Caminho, da Dona Aura, e todas as pessoas tão bacanas e queridas que nós temos aí, depois que passar essa pandemia, vão olhar para trás e falar assim, nossa, nós não paramos o nosso trabalho, nós enfrentamos o nosso medo, nós atendemos, nós servimos, nós realizamos. Então, nós não podemos ir embora com esse pensamento assim, pensando assim, meu Deus do céu, não fiz nada, não consegui fazer nada, e o medo, não consegui honrar esse um talento que é a vida que Deus me deu para realizar alguma coisa. E aí a gente vai pensando assim, puxa vida, e agora, né? Só nos resta recomeçar. Mas recomeçar de que jeito, meu Deus do céu? Normalmente o recomeço ele é muito mais difícil do que a ação propriamente dita, né? Então ele fala assim, na vida a gente se agarra ao medo da morte, na morte a gente confessa o medo pela vida, olha só. Então estamos lá do lado de lá do plano espiritual, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar isso. Tem muito espírito que não reencarna com medo da vida. Vai reencarnar, que família que eu vou, onde que eu vou morar, o que vai acontecer comigo, eu vou encontrar com inimigos, eu vou ter dificuldade, eu vou ser pobre, eu vou ser rico, sei lá o quê. E aí ficam recuando diante da possibilidade de reencarnar, né? Então a gente passa a ter medo da vida quando nós estamos do lado de lá, né? No plano espiritual. Aí recua, recua, recua sempre com medo Quando a da gente vida, está né? aqui, a gente E tem vai medo. continuando Quando a dizendo. gente está aqui, a gente tem medo de ir para lá. E quando está lá, a gente tem medo de vir para cá, Veja né? só que coisa, né? Pois Bom, é. e a gente fica pensando que nós somos os menos favorecidos pelo destino e transformam a gente gradualmente em campeões da inutilidade, da preguiça. Fala, ai meu Deus, olha, com todo respeito, mas hoje algumas pessoas estão muito acomodadas, né, nessa preguiça,
e nessa inutilidade. Não conseguem ser úteis para ninguém, não conseguem realizar nada útil, não conseguem fazer nada que possa ser proveitoso. Então, ele termina dizendo assim para a gente: olha, se você recebeu alguma coisa, mesmo uma tarefa muito rude no mundo, não tenha medo, não tenha medo de nada e nem de ninguém. E faz dela o teu caminho de progresso. Então, veja bem, trabalhou na pandemia, a pessoa fez dela um caminho de progresso, porque ela enfrentou, não é? Por mais sombria seja a estrada que você está sendo conduzido e pelas circunstâncias, enriquece-a com luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu de justificativa entre o servo e o Senhor. Então não adianta chegar lá e falar: escuta, meu amigo, o que você fez lá na casa do caminho? Eu não fiz nada, porque eu estava com medo, estava tendo uma doença, aí não fiz nada, não pude fazer nada. Falar assim: ó, isso daí não é desculpa. Sabe a professora, quando a gente está na aula, né, fala assim: escute o trabalho. Aí a gente vai lá e fala assim: sabe o que é, professora? O trabalho aconteceu assim, assim, assim. Eu esqueci, né? Aí fala assim: ah, infelizmente Cachorro isso morreu. não pode. Não, essa desculpa a gente não pode aceitar, né? Mas olha, existe uma passagem em Apocalipse, no capítulo 2, que ele diz assim pra gente: nada temas daquilo que has de sofrer. Então, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, nós estamos sempre sendo convidados para o medo. Lembram quando falavam para a gente do tal inferno, que as pessoas que não fizessem ou fizessem tal coisa iam para o inferno? Então, eles dominavam a gente pelo medo. E nós precisamos prestar muito atenção. Será que nós não estamos sendo dominados pelo medo? Será que não estão mexendo com o medo em nós para que possam nos dominar e nos criar assim essas muletas e essas coisas que nós estamos vendo? Então nós precisamos pensar se nós não estamos sendo joguetes de irmãos nossos infelizes, porque muitas vezes as pessoas se utilizam do medo para a dominação. Então tomemos esse cuidado. Porque, vejam, dentro, né, do Apocalipse, dentro do Evangelho, do Primeiro Testamento, do Novo Testamento, tem um monte de situações que envolvem o medo. E, na maioria das vezes, essas pessoas conseguiram enfrentar. Lembra a história do Sansão, né? Sansão e Dalila, que teve aquele problema lá, que um era grandão, enorme, o outro era pequenininho, mas ele arrumou um jeito lá de jogar uma pedra lá e resolver aquela questão, né? Tem outros medos também que a gente vê no Evangelho, no Primeiro Testamento. Veja a questão do Pedro, quando Jesus andou sobre as águas. Aí o Pedro falou: quero ir aí com o Senhor. Ele deu 2 passos na água e começou a afundar. Jesus falou: oi, Pedro, tá com medo, né, Pedro? Meu Deus do céu, né? Levanta o Pedro, né? Para ele sair do fundo da água. Então é isso. Que nós possamos ter bastante força. E assim, a gente não precisa ter vergonha de ter medo. A gente tem só que enfrentar um pouquinho, quanto a gente puder, ele, pelo menos um pouco. Então é assim: se você não tem coragem de sair na porta da sua casa, sei lá, sai da porta, vai na calçada, dá uma voltinha no quarteirão e volta. Vai vencendo o medo devagarzinho, porque do jeito que as coisas que as pessoas viveram, estão vivendo, algumas, não todas, né? Mas algumas pessoas estão vivendo, a gente tem a sensação que o problema que nós estamos tendo é como se fosse um gás mortífero, que a qualquer esquina a gente pode respirar esse gás e cair duro ali no mesmo momento. Quanto que a gente sabe que não é assim, que existem formas de se precaver. A gente pode também fazer a recomendação do Albert Sabin, que é um famosíssimo, o mais famoso brasileiro, um dos mais famosos brasileiros, que inventou a tal da gotinha, né? E ele tinha uma forma de proceder no seu laboratório. Ele falava que todos os vírus, eles se alojam sempre no nariz e na boca. Nos olhos não dá para alojar, porque se for para o olho dá uma conjuntivite. Aí a gente combate a conjuntivite e mata ele.
mas no nariz e na boca ele fica passeando ali por algum tempo, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Se a gente criar o hábito de limpar o nariz com uma água salgadinha e a garganta também, todos os dias, então, mesmo que o bichinho chegue até nós, a gente vai ter também formas de combatê-lo. É claro que isso é só mais um exemplo, a Ilha está aí, está todo mundo aí falando como a gente pode trabalhar o medo, mas a gente precisa enfrentar, porque além de não sermos diferentes de ninguém, a nossa vida já está mais ou menos programada, então não adianta. Talvez a gente não tenha merecimento de ir pela Covid. Aqui o pessoal aqui em casa fica perguntando assim para mim, você vai morrer de Covid? Eu falo, acho que eu não tenho merecimento, porque o pessoal que está indo com Covid ganha homenagem, futebol, minuto de silêncio, aquela coisa toda. Então, como a gente não tem merecimento para isso, então a gente vai desencarnar como qualquer Zé Povinho mesmo, que ninguém nem vai ficar sabendo, ninguém vai fazer homenagem nem nada, não vai ter minuto de silêncio em lugar nenhum, porque a gente não tem merecimento. Então, pense que você é uma pessoa comum, tá certo? E que nós vamos vencer. Mas para a gente vencer, nós temos que enfrentar a guerra, porque sem enfrentar a guerra, soldado nenhum pode se sentir vitorioso e soldado nenhum pode se sentir assim com as honras e as glórias da vitória. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter uma excelente semana. E olha, não desanime, viu? Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui com vocês e vocês vão aproveitar melhor esses 30 minutos, tá bom? Vamos lá, Marcelão, com você.